Oi, gente! Então, mais uma aula do nosso curso, ainda dentro do módulo das ondas sonoras. Vou falar de uma das propriedades, um dos efeitos mais interessantes da propagação das ondas sonoras, que é o efeito Doppler. Na verdade, o efeito Doppler ocorre com qualquer tipo de propagação ondulatória, mas é com as ondas sonoras que a gente consegue observar de forma muito mais clara, né, como que acontece esse efeito Doppler. Então, vamos lá à videoaula de hoje. O efeito Doppler ele ocorre sempre que há um movimento relativo entre a fonte da onda, né, a fonte que gera a onda, e o observador que recebe, que observa essa onda, essa energia que está sendo propagada na forma de onda. O efeito Doppler, né, pode ser, então, no caso das ondas sonoras, a gente pode imaginar a fonte parada e o ouvinte em movimento, né? Supondo que o ouvinte se aproxime da fonte, este verá as frentes de onda se aproximarem com velocidade maior do que elas efetivamente estão se propagando no meio. Então, a velocidade relativa com que o observador O, que está caminhando para a esquerda na figura com velocidade V, né, ele vai ver o som chegando com uma velocidade que é a velocidade do som, mais a velocidade com que ele se aproxima, né, da fonte sonora. A frequência que ele vai ouvir é o número de ondas que ele recebe por unidade de tempo. A gente pode até fazer um paralelo. Quando nós estamos na praia, no mar, e corremos em direção ao fundo do mar, em direção, no lado contrário em que as ondas estão chegando, parece que as ondas chegam mais rapidamente. Da mesma forma, acontece aqui no efeito Doppler. Quer dizer, o observador, ao se encaminhar ao encontro das ondas, ele faz com que as frentes de onda cheguem numa velocidade maior e, portanto, ele tem a impressão que a frequência com que as ondas batem nele é maior. A frequência, então, do efeito Doppler é dada pela velocidade do som, né, relativo, né, que o observador observa, que é a velocidade do som mais a velocidade dele, vezes o t dá, então, a distância que essas ondas percorreram, dividido pelo comprimento de onda, daria, então, o número de frentes de onda que estão chegando nele. Dividido pelo tempo, isso vai dar exatamente a frequência Doppler que ele ouve, né? Então está lá a expressão, a frequência Doppler vai ser então F que multiplica 1 mais a velocidade com que o observador se encaminha, se aproximando da fonte, dividido pela velocidade do som. Notem que ele vai então notar, vai observar uma frequência maior do som que está chegando. De forma mais geral, né, ele também pode se afastar. Se ele estiver se afastando, ele vai ouvir uma fonte menor. Então a frequência Doppler vai ser igual a F, que multiplica 1 menos V sobre V do som. Então, tem aquele mais ou menos na expressão, onde o mais está ligado com a aproximação do observador em relação à fonte. E o menos seria quando o observador está se afastando da fonte. Vamos ver isso lá para frente em alguns exercícios que nós vamos resolver. Temos ainda o efeito Doppler, que ocorre quando o ouvinte está parado e agora é a fonte que está em movimento, né? Como é que isso acontece, né? Então, supondo que a fonte se aproxime do ouvinte, a consequência é que, nós estamos vendo ali na figura, o comprimento de onda, né, que se encaminha para o ouvinte, ele diminui, porque cada vez que uma frente de onda é lançada, a fonte já caminhou, né, em direção ao ouvinte e, portanto, as ondas se sucedem em distâncias menores. Nesse caso, o ouvinte vai ver novamente as frentes de onda chegando com comprimento de onda menor e, portanto, ele vai ter um sentimento que a frequência aumentou. A frequência ouvida será o número de frentes de ondas recebidas por unidade de tempo. Lembrando, então, que agora o comprimento de onda vai ser a velocidade do som menos a velocidade com que a fonte se aproxima, né, porque agora ele está se aproximando, dividido pela frequência, né, nós temos aí o comprimento de onda e, consequentemente, a frequência Doppler que ele vai ouvir vai ser a velocidade com que o som está se encaminhando em direção a ele, dividido por aquele comprimento de onda devido ao fato da fonte estar a cada hora mais próximo do ouvinte. Fazendo um pouquinho de álgebra, a gente chega que a frequência Doppler vai ser a frequência original do som, né, multiplicado pela velocidade do som, dividido pela velocidade do som, menos a velocidade com que a fonte está se aproximando do ouvinte, né? De forma mais geral, nós temos novamente a aproximação ou afastamento. Quando a fonte está se aproximando, o ouvinte vai ouvir
uma frequência aparentemente maior. Então a frequência Doppler vai ser maior do que a frequência original. Portanto, lá embaixo no denominador, o sinal será negativo, né? A frequência, então, Doppler maior do que a frequência original. Do outro lado, né, se a fonte está se afastando, ele vai ouvir, né, uma frequência do som menor. Né? Menor significa que o denominador é maior, portanto, usaremos o sinal mais lá embaixo. Né? Então, temos aí a frequência Doppler para o som que se aproxima, e para a fonte que se aproxima e para a fonte que se afasta. Tudo isso a gente vai abordar nas aulas que nós teremos pela frente. Por último, né, um caso muito interessante que ocorre é que a fonte que emite o som, ele pode se movimentar com uma velocidade maior do que a velocidade de propagação do som. Né? E nesse caso, nós temos aí as situações ultrassônicas, né? Temos aí o cone de Mach. Né? Então, se a fonte está se movendo com velocidade maior que a velocidade de fase da onda no meio, a frente de onda adquire uma forma de cone. Né? Exemplo disso, a gente tem, né, a lancha que anda na água, o avião supersônico, a radiação de Cherenkov no caso da onda de luz. Né? Então essa é a imagem. Note que é muito parecido com a que nós tínhamos na tela anterior, só que agora a fonte ele passa e anda na frente da frente de onda. Né? Todas as frentes de onda geradas pela fonte entre O e X ficam então contidas num cone, que é o cone de Mach. Né? O seno do ângulo alfa desse cone é igual à velocidade de som dividido pela velocidade V com que a fonte se movimenta. Então essa é o ângulo de abertura desse cone. E uma coisa muito interessante, que tem aquele ponto P, que está no desenho, é o ponto onde vai ocorrer a chegada de todas as frentes de onda ao mesmo tempo. Né? Essa posição é dada por aquele ângulo θ, cosseno θ, né, que é o seno de alfa, vai ser igual à velocidade do som sobre V. Então, nesse momento, nesse ponto P, ocorre aquele estrondo famoso, né, em que todos os sons chegam junto, e quando todas as energias se concentram, temos ali uma explosão, aquele estrondo que a pessoa ouve muitas vezes na passagem do avião supersônico. É isso, gente, em linhas gerais. Por hoje é só. Até a próxima videoaula.